Olá, amigo professor, quem fala é Felipe Laison. Hoje eu vou fazer um tutorial ensinando como fazer gamificação utilizando o Google Formulários, tá? Fazendo esse vídeo porque eu vi uma matéria semana passada de um professor de história que fez a gamificação utilizando o Google Formulários, formulários com sessões, e ficou muito bacana, tá? Então eu vou compartilhar depois o link dessa gamificação que eu estou fazendo e dessa gamificação desse professor de história também, tá bom? Então, antes de falar o que é gamificação, como fazer, vou explicar o que é. Tá? No meu caso aqui, eu vou fazer uma gamificação do assunto de equações. Então, cada caixinha dessa aqui, gente, vai ser uma seção no Google Formulários. Tá? Então, eu vou ter a seção 1, que é a introdução, seção 2, 4 e 6, que são perguntas, tá? As seções 3, 5 e 7, que são vídeos com explicação. Tá? Eu vou ter também a seção 8, que é a finalização do formulário. Então, na seção 1, como é que vai funcionar? Eu vou dar uma introdução do que é equação. E eu vou perguntar para ele se o aluno sabe o que é uma equação. Se o aluno responder sim, eu venho para a seção 2, que vai ser a primeira pergunta. Tá? Se o aluno responder não, eu venho para a seção 3. Tá? Se o aluno responder não, eu venho para a seção 3, que vai ser um vídeo explicando o que é equação. Após ele assistir o vídeo, ele vem para a pergunta 1. Tá bom? Aí na pergunta 1, eu vou fazer uma pergunta sobre equação para o aluno. O que o aluno vai fazer? Ele vai responder essa pergunta. Se o aluno errar, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar ele para o vídeo com a explicação de equações para ele assistir novamente. Aí ele vai assistir o vídeo, o formulário vai direcionar ele novamente para a pergunta 1, vai ser uma pergunta de múltipla escolha, e ele vai fazer esse processo até ele acertar. Ele acertando, ele vem para a seção 4. A seção 4 vai conter a questão 2. Tá? Na questão 2, ele vai ter a opção de errar. Então, se ele errar, ele vem para a seção 5 e ele vai assistir um vídeo explicação da pergunta 2. Tá? Ele assistiu o vídeo, ele vai responder novamente a pergunta 2. Tudo bem? Ele respondeu a pergunta 2. É múltipla escolha. Então, vou colocar 4 opções. Então, ele tem 3 chances de errar. Enquanto ele for errando, ele faz esse processo. Assiste o vídeo, responde a pergunta de novo. Se ele acertou, ele vem para a seção 6, que vai ser a pergunta 3. Tá bom? Na pergunta 3, ele vai ter a opção de errar. Se ele errar, na seção 7 vai ter um vídeo com a explicação. Se ele acertar, após assistir esse vídeo, ele vem para responder a pergunta 3 de novo. Ele acertando, o formulário finaliza a gamificação. Tá bom? Então, essa gamificação acontece assim, de acordo com o que o aluno responde, o Google Formulários te direciona para uma seção diferente. Tudo bem? Então, vou fechar aqui a apresentação. Antes de você começar a fazer a gamificação, faça um roteiro de tudo que você quer. Então, esse é o meu roteiro. Ó. Na seção 1 eu tenho uma introdução. Na seção 2 eu tenho a pergunta 1. E todos os detalhes do formulário. Depois compartilhe esse documento na descrição do vídeo também para você se orientar. Tá? Então, vou minimizar aqui. Para entrar no Google Formulários, como é que eu faço? Ó? Deixa eu abrir uma guia nova para começar do início. Ó. Eu abro o Google Chrome, no canto superior direito, clico nas 3 bolinhas, esse Google Apps, entro em Google Drive. Tá? Ele acessando o Google Drive, no menu à esquerda aqui, você clica em Novo. A última opção, mais, vai ter Google Formulários. Você vai clicar em Google Formulários. Tá? Primeira coisa que você faz, você vai configurar o formulário. Na configuração aqui, ó, na barra superior branca, vou personalizar o tema, eu quero que o meu formulário seja vermelho. Tá? O olhinho é para você visualizar, sugiro que toda alteração que você faça, você visualize. Tá? Venho na engrenagem, não vou deixar nenhuma opção habilitada, eu não quero coletar o e-mail do aluno, não vou limitar ele a uma resposta e ele não pode editar a resposta após o envio. Essa é a aba geral. Venho na aba apresentação, deixo mostrar link para enviar outra resposta. Essa mensagem de confirmação é a mensagem que ele recebe após preencher o formulário. Então, vou colocar aqui. Muito bem. Agora você sabe o que é equação.
Pronto, ele vai receber essa mensagem após o término do formulário. Venho aqui em teste, não vou deixar habilitado, tá bom? Configurei o formulário, venho aqui em salvar. Então o que eu vou fazer? Para o vídeo ir mais rápido, eu fiz um roteiro, que é esse documento do Word aqui, vou deixar ele aqui do lado direito. Tá? Deixa eu minimizar também, vou ajustar a tela do Google Drive. Conforme eu for criando aqui, eu vou seguindo o meu roteiro. Então, a primeira coisa do roteiro que eu coloquei aqui, quando eu abro o formulário, eu já tenho a seção 1, vou excluir aqui a pergunta para começar do zero. Tá? Essa já é a minha seção 1, tudo bem? Ele só vai aparecer o número da seção após você inserir a segunda. Então, no meu roteiro, eu coloquei aqui, ó, seção 1, vai ser a introdução. Então, o tema vai ser equações, perguntas e balanços. Vou copiar aqui e vou colar no formulário. Tá bom? A partir do momento que você colou o tema do formulário, você vem aqui ó, no canto superior esquerdo, que está formulário sem título, você clica nele, ele já vai introduzir o texto exatamente do formulário. Porque ele vai estar salvando no seu Google Drive um documento chamado Equações, Perguntas e Balanços. Tá bom? Então, vou voltar no meu documento no Word. A descrição vai ser essa daqui. Ó. Vou copiar a descrição, volto no Google Formulários e colo aqui, ó, Ctrl V. Essa atividade é uma releitura do Caderno do Aluno do Estado de São Paulo, sexta série do ensino fundamental. Volto no meu Word, esse mais aqui representa acrescentar, né? Eu vou acrescentar um título chamado Você sabe o que é uma equação? Vou copiar. Onde que fica o título? Nessa barrinha aqui, ó. Eu tenho uma pergunta, uma importação, um título, uma imagem, um vídeo ou uma seção. Então, vou acrescentar um título. O título vai ser Você sabe o que é uma equação. Tá? Na descrição, já vou colocar a resposta do que é uma equação. Ó, vou copiar. Então, tá aqui, ó, título, descrição. Venho aqui em descrição e colo. Então, ficou assim, ó. A resposta da pergunta que eu fiz. Então, eu quero visualizar para ver se eu estou satisfeito com esse formulário. Venho aqui ó, no menu superior, venho em visualizar. Tá? Essa é a forma que o aluno vai enxergar o seu formulário. Tudo bem? Então, você está satisfeito, você fecha. Vem na edição do formulário e continua suas perguntas. Então, coloquei a descrição. Vou inserir agora uma imagem. Ó. Menuzinho aqui, eu tenho mais. Aqui, ó, imagem. Adicionar imagem. Eu vou procurar a imagem que eu quero, tá? Selecionar aqui a imagem. Ele já vai inserir a imagem no seu Google Formulário. Bem, vou centralizar a imagem. Para centralizar, eu clico nesses 3 botões que aparecem. Venho alinhar ao centro. No título, eu vou inserir agora ó, na descrição da imagem. Vou colocar aqui, ó, vou copiar. Opa, imagem. O título é esse daqui. Ó. Qual valor somado com 2 é igual a 5? Ele vai olhar a imagem. Tá? Eu tenho uma opção legal também que nos 3 pontinhos aqui dessa caixa, vamos nomear de caixa cada uma dessas perguntas ou imagem, ou texto ou vídeo que eu insiro, eu vou chamar de caixa. Vou clicar nesses 3 pontinhos e texto exibido ao passar o cursor sobre a imagem. Vou clicar nele, vou voltar lá no meu documento do Word, no meu roteiro, e o aluno passando o cursor em cima da imagem, ele vai ler assim, ó, esta é uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, terminei minha caixa, eu venho aqui no visualizar e vejo como é que está ficando. Ó. Passando o cursor em cima da imagem, aparece o texto, essa é uma equação do primeiro grau. Tá bom? Vou fechar, estou satisfeito, então vou fechar e volto para a edição. Tá? Próximo item do meu roteiro, eu coloquei a imagem, agora eu vou inserir uma pergunta. E a pergunta é, você sabe qual é o valor de x? Vou copiar aqui. Importante que toda vez que você voltar no formulário, você clica na última caixa e em seguida você insere. Ó. Opa, vou voltar aqui para mostrar. Então, cliquei na última caixa, eu quero adicionar uma pergunta. A pergunta é o primeiro item do menuzinho aqui. Ó. Adicionar uma pergunta. Vou clicar aqui em pergunta e vou dar o colar. Você sabe o que é... Você sabe qual é o valor do x? Então, ele até dá sugestões de resposta. Ó. Vai ser resposta sim ou resposta não. Tá bom? Do lado direito aqui são os tipos de resposta. No caso, o que eu estou utilizando é múltipla escolha. Então, essa vai ser uma pergunta obrigatória. O aluno vai ter que responder essa pergunta. Então,
terminei a caixa, ó, vou visualizar. Vou lá em cima, no olhinho, visualizar. O aluno vai enxergar o formulário desta forma, tá bom? Estou satisfeito, eu fecho a aba e abro uma nova aba. Próximo passo do formulário, vem aqui no meu Word que eu criei, desço um pouquinho. Então, olha só, ele fala assim, ó, eu vou fazer uma pergunta. Se ele responder sim, eu vou criar uma segunda seção, chamada seção 2, que vai ser a pergunta. Então, vem aqui, ó, para criar a seção, no menu, a última opção, seção, tá? Então, a seção vai ser essa daqui. E a seção 2 vai ser a pergunta 1. Então, a pergunta 1 vai ser aqui, ó. Vou descer aqui o roteiro, pergunta 1. Qual o valor de x? Vou copiar a pergunta, vem aqui em seção. Coloco qual é o valor de x. E vou repetir a pergunta da primeira seção. A imagem, desculpa, vou repetir a imagem. Vem aqui do lado direito, ó, adicionar imagem. Vou procurar a imagem e vou colar a imagem, tá bom? Então ele colou a imagem, tá? Vamos centralizar a imagem. Então o aluno vai ter que responder essa imagem, tá bom? Então notem que antes disso eu vou aqui, ó, do lado direito eu venho em adicionar pergunta, tá? Vou repetir aqui. A pergunta é qual é o valor do x? Eu vou dar opções para essa pergunta, tá? Então, ó, qual é o valor do x? Eu venho aqui do lado direito, resposta curta, eu vou clicar e vou mudar para múltipla escolha. Então, eu vou colocar 4 alternativas, uma certa e 3 erradas. Então, o x pode ser 2, digito 2, eu venho aqui ó, adicionar opção, digito 3, eu posso apertar o Enter também, que ele já vai para a próxima opção, 4 ou 5, tá bom? Então, olha só como é que ficou o meu formulário. Vou aqui em visualizar para ficar mais claro. Visualizar. Então, essa é a primeira parte do formulário, uma introdução. Você sabe qual é o valor de x? Se o aluno responder sim, ele vai para a seção 2. Aí ele quer saber qual é o valor de x. Tá? Agora eu vou voltar. Se o aluno responder não, ele vai para uma próxima seção que não está inserida aqui. Eu vou fechar aqui e vou criar essa seção. Deixa eu ver como é que coloquei no roteiro. Vai ser a seção 3, vídeo aula. Então, vem aqui, ó, seção 2, vou até o final do formulário, clico na última caixinha e do lado direito no menu venho em adicionar seção. Tá? A seção 3 vai ser um vídeo aula. Tá bom? Então, vai ser um vídeo aula explicando o conteúdo. Então, vem aqui, ó, adicionei o título da seção, no menu à direita eu vou clicar em adicionar vídeo. Tá? Eu selecionei um vídeo já do YouTube, tá aqui, ó, seção 3. Vou copiar o link e vou colar aqui na opção, na barra de pesquisa. Do pesquisar, ele vai dar a sugestão do vídeo, eu clico no vídeo e selecionar. Então, notem que eu já coloquei a primeira seção, que é a introdução, a segunda que é pergunta e a terceira que é um vídeo com a explicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir o cursor aqui em cima, volto na introdução, onde está, você sabe qual é o valor de x, vou clicar nela. No final da caixinha, aqui no canto inferior direito, eu tenho 3 pontinhos. A partir do momento que eu inserir a segunda seção, ele vai habilitar aqui, ó, ir para a seção com base na resposta. Você vai clicar aqui e daí vai aparecer duas opções, uma opção para o sim e uma opção para o não. Se o aluno responder sim, eu quero que ele continue na seção 2, que é qual o valor de x. Se eu não responder o não, eu quero que ele continue na seção vídeo aula, que ele vai assistir um vídeo explicando como é que funciona, tá bom? Bem, fiz essa parte, vou visualizar para ver como é que ficou o meu formulário. Então, a primeira seção, sim. Então, aqui ele está perguntando, você sabe qual é o valor de x? Sim. Próxima. Então, se ele respondeu sim, agora eu quero que ele dê a resposta da equação. Tá? Então, sim. Vamos parar aqui. Agora eu vou voltar e vou ver o que acontece se ele responder não. Não. Próxima.
Vou para a próxima sessão. Olha só, ele foi para uma sessão diferente caso o aluno responda assim. Ele sugeriu uma videoaula, tá bom? Bem, até agora está funcionando. Eu venho aqui, fecho e vou voltar para a edição. Então vamos lá, videoaula. Então, vamos dizer que dessa pergunta aqui, na seção 2, qual o valor de x, eu tenho três perguntas certas e uma correta, tá bom? Então vem aqui, seleciono, clico na caixa, ele vai ficar aqui ó, no canto esquerdo tem uma barrinha azul, essa é a caixa que está selecionada. Vem aqui embaixo, no canto inferior direito, torna a pergunta obrigatória. Ele tem que responder essa pergunta para ir para a próxima sessão. Clico nos 3 pontinhos e ir para a sessão com base na resposta, tá bom? Então a resposta certa para essa pergunta vai ser 3, tá? Para a resposta errada, se ele errar, o que eu quero que ele faça? Ó, clico aqui, eu quero que ele assista a videoaula de novo, tá bom? Clico em videoaula. Então, todas as opções erradas eu vou colocar para ele assistir a videoaula. Na opção certa, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, não tem a sessão ainda, eu vou criar uma nova sessão. Então, deixo da forma que está, vou até o final do formulário, clico na última caixa e clico na adicionar sessão. Tá bom? Então ele adicionou a sessão 4. O que vai ser? Vou voltar aqui no meu roteiro. Ó. O que vai ser a sessão 4? Pergunta 2. Então a pergunta 2 vai ser assim, ó. Quanto pesa o abacaxi? Então vem aqui, ó. Vou clicar em sessão sem título. Posso escrever como pergunta 2. Tá? Venho aqui no menu, vou adicionar pergunta e vou colocar aqui, ó, pergunta. Quanto pesa o abacaxi? Vou inserir uma imagem aqui de uma balança. Ó. Do lado da pergunta tem uma caixinha. Vou clicar na caixinha, procurar, vou inserir a imagem da pergunta. Ó. Tá bom? Bem, um abacaxi mais 1 quilo é igual a 3. Vou colocar as alternativas. Para colocar as alternativas, venho aqui no canto superior da caixinha, resposta curta, eu clico nela e coloco como resposta de múltipla escolha. Tá? Então, vou colocar as opções, as alternativas da questão. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Só 4 alternativas. Então, notem que a resposta para esse exercício vai ser o 2. Tá? Então, se o aluno responder 2, eu vou mandar ele para uma sessão específica. Então, como é que eu faço? Ó, final da caixinha, torno a questão obrigatória. Clico nos 3 pontinhos. Ir para a sessão com base na resposta. Tá bom? Então, ele vai habilitar as sessões de acordo com a resposta. Se o aluno responder 1, é resposta errada. Eu vou direcionar ele para um vídeo, que não está aqui ainda, tá bom? Se ele responder 2, que é a resposta certa, eu vou direcionar ele para um vídeo aula, que não é esse, que eu vou inserir um segundo vídeo, tá bom? Então, eu inseri a pergunta 2, porque que acontece? Quando ele responder a questão 1, vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Pergunta 1, na seção 2, ó, esse é o número da seção aqui. Então, vou voltar na pergunta. Se ele errar, ele vai para o vídeo aula. Se ele acertar, clico na setinha, ele vai para a pergunta 2. Tá bom? Então, agora eu vou lá na pergunta 2. Então, pergunta 2. Se ele acertar, aqui a resposta é o número 2. Se ele acertar, vou criar uma sessão. Se ele acertar, ele vai para a pergunta 3. Tá bom? Se ele errar, ele vai ter que assistir um vídeo aula. Eu vou criar uma nova sessão, que vai ser o vídeo aula. Vou colocar entre parênteses aqui, da pergunta 2. Tá bom? Então, vou voltar aqui na pergunta 2. Vou clicar nas alternativas. Alternativa 1, tá errado. Então, continuar para a sessão, clico na setinha. Videoaula, pergunta 2. Tá? Se ele acertar, clico na setinha, ele vai para a pergunta 3. Tá bom? Então, vamos lá. Errou videoaula, pergunta 2, videoaula, pergunta 2. Bem, eu vou visualizar para ver como é que está ficando o meu formulário. Subo todo o formulário, venho no olhinho aqui, visualizar, vejo como é que está. Então, vou simular o aluno aqui, preenchendo. Você sabe qual é o valor de x? Sim. Ele vai para a pergunta 1.
tá bom? Se ele responder não, clico aqui, ó, voltar. Se ele responder não, próximo. Você vai assistir o vídeo, o aluno vai clicar aqui no play, vai assistir o vídeo e vai clicar em próximo. Aí, tá vendo que ele está indo para a pergunta 2? A ideia é ele voltar para a pergunta 1. Então, não tá certo essa parte. O que eu faço? Eu fecho o formulário, vou na edição. Aí, desço aqui até o vídeo, o primeiro vídeo aula. Então, o aluno vai assistir esse vídeo, tá bom? Notem que debaixo do vídeo tá assim, ó, após a sessão 3, continuar para a sessão, vou clicar nele e pergunta 1. Então, depois que o aluno assistir o vídeo, ele vai assistir a pergunta 1, vai responder a pergunta 1 novamente. Então, vamos lá, visualizar formulário. Ó, você sabe qual é o valor de X? Não. Vou clicar em próxima. Assistir o vídeo, clico em próximo. Notem que ele colocou a pergunta 1 para mim, tá? Ah, X aqui eu acho que é o 2. Vem o próximo. Se ele errou, ele vai ter que assistir a aula novamente. Uma aula explicando o conteúdo. Tá? Ele assistiu a aula, ele clica em próxima. Ah, agora eu entendi. A resposta certa é o 3. Tá? Então ele selecionou a resposta certa e vai clicar próxima. O que ele fez? Ó, ele foi para a pergunta 2. Joia, meu formulário está funcionando. Tá? Agora vamos ver o que acontece se eu colocar uma resposta errada na pergunta 2. Próxima. Tá vendo que ele está pedindo videoaula? Eu vou linkar o videoaula lá. Tá? Então, vou fechar aqui. Vou voltar na edição do meu formulário. Vou até o final lá. No videoaula 2 eu vou clicar na seção. Tá? E no menu é sempre importante você clicar na seção, porque se você não clicar na seção, quando você adicionar, ele vai adicionar lá no início do formulário. Aí vai bagunçar todo o seu formulário, tá bom? Mas se você clicar no lugar errado, você pode clicar na caixa e arrastar ela para cima ou para baixo, tudo bem? Então vamos lá, vou adicionar videoaula aqui. Eu clico na caixa da seção, venho no menu aqui e venho em vídeo, tá bom? Deixa eu voltar no meu roteiro, que eu salvei o vídeo que era, certo? Copiar o vídeo, colar, eu pesquiso. Então, colo o link do vídeo, clico na lupa para pesquisar, ele vai dar a sugestão do YouTube. Eu posso simplesmente só digitar aqui, ó, equação. Quando eu clico em pesquisar, ele vai pesquisar todos os vídeos que tem equação no YouTube. Tá? Mas eu fiz um vídeo específico para essa questão, então eu vou copiar o endereço de internet do vídeo dentro do YouTube. Então eu clico no endereço, digito o endereço, pesquisar, seleciono o vídeo e selecionar. Tá bom? Então, aqui está o vídeo 2. Então o aluno, ó, pergunta 2. Vou subir aqui, ó, pergunta 2. Se o aluno errar, ele vai assistir o vídeo aula 2. Se ele acertar, ele vem para a pergunta 3 aqui, que eu não coloquei. Vou colocar agora, tá? Então a pergunta 3 está aqui. Clico na seção. No menu à direita eu venho aqui, ó, adicionar pergunta. Tá? E vou no meu roteiro para ver qual que é a pergunta 3. Pergunta 3 é essa daqui, ó. Vou selecionar, copiar. Vou colar a pergunta aqui. Tá bom? É uma pergunta que envolve imagem, então colei a imagem, colei a pergunta, eu vim aqui nesse quadradinho, clico nele. Aquele quadradinho é para você inserir imagem, vem procurar. Vou selecionar a imagem que eu quero, abrir, e automaticamente ele vai inserir a imagem à pergunta. Tá bom? Então notem que aqui ele já habilitou como pergunta de múltipla escolha, vou deixar. Nas opções vou colocar as opções de resposta. 5, 10, 15, 20. Tá bom? Então três opções estão erradas e uma está certa. Tudo bem? Então, coloquei a pergunta, coloquei a imagem, selecionei múltipla escolha. Eu venho aqui no finalzinho, torno a pergunta obrigatória. E nesses 3 pontinhos eu clico e ir para a seção com base na resposta. Tudo bem? Então, a resposta certa aqui vai ser 5. Tudo bem? Se ele responder a terceira pergunta certa, ele vai para a opção enviar o formulário, vai encerrar o formulário. Se ele colocar a resposta errada, ele vai para uma seção que eu vou chamar de videoaula 3. Então, eu vou criar mais uma seção. Venho até o final do formulário, clico na última caixa. No menu à direita, eu clico aqui na última opção, que é inserir sessão. Aí ele vai abrir a seção 7.
Vou clicar no título, vou colocar vídeo, aula 3. Tá? Cliquei em vídeo aula 3, venho no menu à direita, agora eu vou inserir o vídeo. Ó. Venho aqui até o penúltimo, que é adicionar vídeo. Vou lá no meu roteiro para pegar o link que eu já deixei salvo, da videoaula 3. Copio, colo aqui na barra de pesquisa, dou um pesquisar. Vou colocar esse mesmo, que eu coloquei o link errado. Vou clicar no vídeo e selecionar, tá bom? O vídeo vai estar aqui. Volto lá na pergunta 3, subo tudo. Clico na pergunta. Vou na alternativa errada, que são as 3 últimas. Clico na setinha aqui, ó, continuar para a próxima sessão. Clico na seta. Se o aluno errar, ele vai para a sessão 7, que é assistir a videoaula 3. Coloco essa opção em todas as alternativas erradas. Tá? E vou visualizar o meu formulário. Subo tudo, venho no olhinho visualizar. Então vamos lá, vamos simular. Ó. Você sabe qual é o valor de x? Não sei. Então, clico em não, próximo. Ele vai sugerir para você assistir o vídeo. Voltar. Se ele falar que já sabe, sim, ele vai direto para a pergunta 1. Tá bom? Bem, assisti o vídeo, vou responder a pergunta 1. Ah, o valor de x aqui é 2. Coloquei uma resposta errada. Ó. Vem em próxima. Ele identificou que sua resposta é errada e falou assim, ó, resposta errada, eu posso colocar uma descrição aqui para o aluno também, tá? Mas eu faço depois que concluir o vídeo, senão vai ficar muito longo. Coloquei a resposta errada, você vai assistir o vídeo, você vai clicar em próximo. Ele vai pedir para você responder de novo a pergunta 1. Vou responder 3 agora. X é igual a 3. Essa é a resposta certa. Quando você colocar em próximo, ele já vai direcionar direto para a pergunta 2. Tá? Então sempre vai ser assim. Se eu coloco a resposta errada, eu coloco um vídeo para ele assistir relacionado à pergunta. Tá? E daí volto para a pergunta que ele errou. Então, ó, coloquei aqui, ó, 1 é resposta errada. Próximo, linkei um vídeo do YouTube para ele assistir e responder de novo a pergunta 2. Opa! Ó, notem que deu um erro aqui, ó. Do vídeo 2, quando eu dou próximo, ele vai para o vídeo 3. O que eu faço? Fecho o formulário, volto na edição, vou lá no vídeo 2, ó, vídeo 1, vídeo 2. Ó. No vídeo 2, após ele assistir o vídeo 2, vem aqui, ó, sessão 6 de 7, desço até o final. Após a sessão 7, continuar para a próxima sessão. Eu clico aqui e falo, não, depois da sessão 7, que é o vídeo 2, ele vai responder novamente a pergunta 2, tá bom? E faço a mesma coisa para o vídeo aula 3. Ó. Após ele assistir a vídeo aula 3, tá vendo que não aparece aqui a opção de responder novamente a pergunta 3? O que eu faço? Clico na última caixa, vou inserir uma sessão, que vai ser a sessão 8, de encerramento. Parabéns, você concluiu o teste. Tá? Note que inserir a sessão 8 aparece aqui abaixo da sessão 7 a opção para direcionar para qual sessão vai após o vídeo. Então eu clico aqui em continuar para a próxima sessão e eu quero que ele vá para a pergunta 3. Tá bom? Bem, eu fiz tudo, subo, clico aqui no visualizar, tá bom? Então vem aqui, ó, o formulário começa assim, tá bonito, gostei, então vou simular. Você sabe qual é o valor de x? Não. Então clico em não, próxima, eu vou assistir o vídeo, vou clicar em próxima, ele vai direcionar para a pergunta 1. 4 opções. Se eu selecionar uma errada, selecionei o 2. Próxima, ele vai pedir para você assistir um vídeo, tá? E você responder de novo a pergunta 2. Ó. Assistir o vídeo, próximo. Desculpa, pergunta 1. Respondi a pergunta 1 certo agora. Quando eu clicar em próximo, ele vai te direcionar para a pergunta 2. Vou voltar aqui um pouquinho, ó, na pergunta 1. Olha o que acontece se eu responder uma segunda vez errado. Próximo. Ele pede para você assistir um outro vídeo e refazer a pergunta 1. Até você acertar. Eu acertei, ele vai para o próximo e te manda para a pergunta 2. Bom? Na pergunta 2, se eu selecionar a opção errada, próximo, ó, seleciona a opção, próximo, ele vai dar um segundo vídeo para você assistir.
Essa é a minha sugestão, tá? Cada professor vai trabalhar de uma forma. Caso contrário, vou no próximo, ele errou, assistiu o vídeo, agora ele vai selecionar a opção certa. Seleciona a opção certa, próximo. Tá? Então foi para a pergunta 3. De novo, ó, se eu selecionar a opção errada, eu clicar em próximo, ele sugere um vídeo, tá bom? Assisti o vídeo, agora eu entendi. Vou lá selecionar a opção certa, próximo, pronto. Ele finalizou aqui o formulário. E eu venho aqui e clico em enviar, tá bom? Então, essa é a gamificação que eu fiz. Você vai ver lá no link que eu vou colocar do professor de história, ele faz uma gamificação diferente. Eu vou mostrar aqui só a teoria de como é que ele faz. Ó. Deixa eu abrir aqui a canetinha. Então ele começa assim, ele faz uma pergunta, você tem duas opções, tá? Primeira pergunta. Você tem a opção sim e você tem a opção não. Se você responder a opção sim, você tem mais duas alternativas, a alternativa A e a alternativa B. Se você responder não, você vai ter duas alternativas também. Tá? Alternativa, vou colocar C e D. C e D. Tá? Então, vamos lá. Pergunta 1, você foi para a pergunta aqui sim, não ou pergunta não. Se você responder sim, você vai para a pergunta A. Se você responder sim, você tem a opção de pergunta A e pergunta B. Tá? Então, de novo, ó, você respondeu a pergunta 1, daí você colocou sim. Aí ele te dá duas alternativas. Se respondeu A, ele abre uma nova pergunta, tá? De duas opções. Se você responder B, ele abre outras duas perguntas, tá bom? Agora, se você respondeu não, ó, primeira pergunta, responde não, você vai ter a opção C e a opção D. Na opção C, você também vai ter duas alternativas. Então, você pode construir da forma que você quiser. Eu sugiro sempre que você construir um fluxograma, depois escrever no Word qual que vai ser o seu roteiro e depois ir para o formulário, tá bom? Vou compartilhar o link do formulário desse professor. Façam, você vai ver que é muito bacana. Ele é todo estratégico, é muito, muito bacana. Bem, esse vídeo fica por aqui, ficou um pouquinho longo, mas espero que você tenha gostado. Curta o canal no YouTube, tá? Se inscreva, coloque lá seu comentário se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, e se inscreva no nosso canal.